Ele vai dar só pra ela sair, ó. Ó, tá vendo que eles fizeram isso? Ela tá ali dentro com ele já. Tá dentro? Aquele domingo em João Pessoa, na Paraíba, não seria apenas mais um dia de visita ao zoológico. Logo nas primeiras horas da manhã, algo que parecia absurdo demais para ser real aconteceu diante de dezenas de pessoas. Enquanto famílias passeavam tranquilamente pelo Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a conhecida Bica, um homem tomou uma decisão inesperada e extremamente perigosa. Ele resolveu escalar um muro de mais de 6 metros de altura, ultrapassar as barreiras de proteção e entrar diretamente no recinto de uma leoa. Os primeiros vídeos que surgem nas redes mostram uma cena quase inacreditável. A imagem treme, há gritos ao fundo, e no centro do quadro está o homem, agarrado a uma árvore fina, tentando se segurar como se aquele tronco fosse sua última chance de sobrevivência. A leoa, num primeiro momento, parece apenas observar, mas em poucos instantes adota a postura típica de um grande predador em alerta. Aquele espaço é dela. E qualquer presença estranha ali dentro, seja um animal ou um ser humano, automaticamente se torna uma ameaça. Essas imagens se espalham rapidamente. Em questão de horas, os vídeos já percorrem o Brasil inteiro e, junto com eles, uma enxurrada de perguntas começa a ser feita. Quem era esse homem? Por que ele fez isso? Como conseguiu entrar ali? Houve falha na segurança do zoológico? O que será feito com a leoa? A partir deste ponto, a nossa proposta é reconstruir o que aconteceu, passo a passo. Analisar os fatos, separar o que é informação do que é boato e olhar com cuidado para aquilo que já foi divulgado e para aquilo que ainda permanece sem resposta. Como tudo aconteceu? Para entender o episódio, precisamos voltar alguns minutos antes das gravações que viralizaram. O zoológico estava em funcionamento normal. Visitantes caminhavam pelo parque, crianças observavam os recintos e nada indicava que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Até que um vigilante percebe uma movimentação estranha na região dos felinos. Um homem sozinho, circulando por áreas onde o público não deveria estar, observando a estrutura, avaliando muros e limites, como se procurasse um ponto de acesso. Relatos de testemunhas indicam que ele não parecia indeciso, não pediu informação, não conversou com ninguém, não parecia estar simplesmente perdido. Com calma e determinação, ele se aproxima do muro que cerca a área da leoa. Um muro alto, pensado justamente para evitar qualquer tipo de aproximação indevida. Ignorando totalmente o risco, ele começa a subir. Não há registro em vídeo desse momento específico, mas todas as fontes concordam em um ponto. Ele conseguiu chegar até o topo e cruzar para o outro lado. Dentro da área técnica, ainda havia mais um obstáculo. As grades internas, que separam definitivamente o público do espaço onde o animal vive. Mesmo assim, ele ultrapassa essa barreira também, avançando até o interior do recinto da leoa. Quando finalmente está dentro do território da felina, ela não parte para o ataque imediatamente. Como todo grande felino, primeiro observa, analisa, avalia o movimento. O homem, por sua vez, caminha até uma árvore fina, bem no centro do ambiente, e tenta usá-la como refúgio, subindo apressado. É nesse ponto que os vídeos feitos pelos visitantes começam. São essas imagens que vão chocar o país. A leoa se aproxima. Em um dos momentos mais tensos das gravações, ela ergue o corpo, apoia as patas dianteiras no tronco e alcança a perna do homem. A partir daí, tudo acontece muito rápido. Em poucos segundos, ele perde o apoio, cai e o ataque se torna inevitável. Pouco tempo depois, o zoológico aciona o protocolo de emergência, esvazia a área e interrompe a visitação. Do lado de fora,
começam a se espalhar as notícias de que alguém foi atacado dentro do recinto da leoa. A imprensa chega, as autoridades isolam o local, a perícia é acionada. O que se confirma ali é duro e direto. A vítima morreu no próprio recinto. O ataque foi letal e não houve tempo para qualquer tipo de socorro eficaz. Quem é a vítima? Desde os primeiros instantes após a tragédia, uma pergunta domina as conversas. Quem era o homem que apareceu nas imagens, pendurado na árvore, dentro do espaço da leoa? Até o momento, a resposta oficial ainda não é completa. A Polícia Civil e a administração do parque informaram que o corpo foi encontrado sem qualquer documento de identificação. A vítima foi levada ao IML dessa forma, sem nome confirmado. Por causa disso, nenhum dado oficial sobre identidade foi divulgado até o momento da gravação deste roteiro. Como era o recinto da leoa? Para avaliar se houve falha na contenção do animal, é necessário entender a estrutura do local onde tudo aconteceu. Logo após o caso, muita gente passou a imaginar um recinto frágil, mal feito ou mal cuidado. Mas, de acordo com a administração da bica, o espaço da leoa seguia as normas técnicas de segurança para grandes felinos. O recinto contava basicamente com 3 níveis de proteção. Um muro externo, alto, com mais de 6 metros de altura, projetado para impedir qualquer acesso acidental. Uma grade interna, que mantém os visitantes afastados e impede que alguém se aproxime diretamente do animal, mesmo que ultrapasse a área externa. A área da própria leoa, formada por chão de terra, pedras, vegetação e a árvore onde o homem tentou subir. Esse tipo de configuração é comum em zoológicos do Brasil e de outros países. Ela serve para manter o público em segurança, proteger os tratadores e, ao mesmo tempo, oferecer ao felino um espaço minimamente adequado para expressar comportamentos naturais. Diante disso, a pergunta é inevitável: como alguém conseguiu superar tudo isso? A resposta passa por algo que nenhum sistema é capaz de neutralizar por completo: a escolha deliberada de um indivíduo de se colocar em risco. Segundo as informações divulgadas até agora, esse homem não estava simplesmente andando pelo zoológico quando caiu no recinto. Ele não escorregou, não se desequilibrou e nem foi arrastado para dentro. Ele buscou ativamente uma forma de entrar ali. Circulou pela área externa, analisou a estrutura e encontrou um ponto que considerou possível para escalar. A subida exige esforço físico, disposição e, principalmente, a decisão clara de avançar apesar do perigo. E esse é um aspecto fundamental. Recintos de zoológicos são projetados para evitar acidentes, não para impedir invasões intencionais. O muro alto é uma barreira contra quedas. A grade é uma barreira contra imprudências comuns. As placas são uma barreira de informação, mas nenhum desses elementos consegue segurar alguém que, mesmo assim, decide ignorar todos os avisos e avançar a qualquer custo. Por isso, em nota oficial, a administração do parque reforçou que o recinto estava de acordo com as normas de segurança. A perícia inicial não encontrou buracos, nem brechas, nem portões deixados abertos. Não havia estrutura danificada, não havia peça quebrada, não havia indicação de falha de manutenção. O que houve foi a ruptura completa do comportamento esperado de um visitante. Algo que, para ser impedido, exigiria transformar o zoológico em um ambiente com nível de segurança muito acima do que se espera de um espaço de lazer. Por que alguém faria isso?
Talvez essa seja a questão mais difícil de responder. O que leva uma pessoa a entrar por vontade própria no recinto de uma leoa adulta? Que tipo de pensamento ou ausência dele está por trás de uma atitude tão extrema e com um desfecho tão previsível? Até agora, nenhuma autoridade apresentou uma explicação definitiva. E é possível que nunca se chegue a uma conclusão única sobre isso. Ainda assim, com base no comportamento observado e nos depoimentos recolhidos, algumas hipóteses foram levantadas. A primeira possibilidade considerada pela polícia é a de um quadro de forte instabilidade emocional, crise psicológica ou até um surto. Atitudes como escalar um muro alto, romper barreiras e ignorar totalmente o risco podem estar relacionadas à desorientação mental. O fato de ele estar sozinho, sem conversar com ninguém, sem pedir ajuda e de agir de forma tão direta e silenciosa ajuda a sustentar essa hipótese nos relatos iniciais. Ela explicaria por que a conduta parece, à primeira vista, completamente ilógica. No entanto, enquanto a identidade não for oficialmente confirmada, não há como associar esse comportamento a um diagnóstico concreto. Outra linha de investigação é a possibilidade de uso de álcool ou drogas. Algumas testemunhas comentaram que ele não parecia se comportar de forma normal e que agia com impulsividade. Só que, mais uma vez, a confirmação dessa hipótese depende de exames toxicológicos, que só podem ser atestados pelo Instituto Médico Legal. Se essa hipótese se confirmar, isso ajudaria a entender a aparente falta de noção do perigo e o comportamento de alto risco adotado por ele. Por fim, existe a especulação de que ele teria um histórico de ocorrências policiais, como sugerem os rumores em torno do apelido Vaqueirinho. Pessoas com histórico de conflito, fuga e situações de confronto podem, em alguns contextos, apresentar condutas impulsivas e buscar lugares extremos para se esconder ou desafiar certas situações. A reação da leoa: instinto e comportamento. Assim que o caso veio à tona, começaram também as discussões sobre o comportamento da leoa. Por que o ataque foi tão rápido? Ela estava agressiva? Tinha algum histórico de problema? Estava com fome? Antes de qualquer julgamento emocional, há um ponto que não pode ser ignorado. Uma leoa não é um animal de companhia. Ela é um grande predador. E o instinto territorial faz parte da sua natureza mais básica. Entre as várias teorias que surgiram nas redes, uma das mais repetidas era a de que a leoa estaria mal alimentada, magra ou passando fome, e que o ataque teria sido motivado por isso. Essa narrativa não se sustenta. O próprio zoológico informou que a leoa estava em bom estado de saúde, era acompanhada por veterinários e recebia alimentação adequada todos os dias, seguindo protocolos técnicos. Não havia sinais de desnutrição nem de alteração de comportamento ligada à fome. As imagens reforçam essa conclusão. Em nenhum momento a felina tenta devorar a vítima, arrastá-la para se alimentar ou tratá-la como presa em um contexto de caça. O ataque teve outra motivação: defesa do território. Um animal realmente faminto apresenta um tipo de abordagem diferente, mais voltada à captura e consumo da presa. O que se viu ali foi reação rápida para neutralizar algo que, para ela, representava uma invasão direta do seu espaço. A leoa não agiu porque quis matar em um sentido moral. Instinto não discute certo ou errado. Para o animal, o que estava diante dela era um intruso dentro da área que ela reconhece como sua. Um corpo estranho, agitado, em movimento constante. Alguém subindo numa árvore que faz parte do ambiente dela. Esse conjunto de estímulos dispara uma sequência automática. Primeiro, avaliação de ameaça. Depois, reação territorial. Por fim, imobilização do invasor. Grandes felinos não argumentam.
não pedem explicação, não recuam quando algo viola o limite do seu território. Do ponto de vista humano, pode parecer uma reação desproporcional, mas, para ela, foi simplesmente a natureza respondendo como sempre respondeu, desde muito antes de existirem jaulas, muros e zoológicos. Outro ponto que circulou nas redes foi o medo de que a leoa pudesse ser sacrificada após o ataque. Essa hipótese foi descartada. A administração do parque deixou claro que o animal não será punido, nem retirado de lá por causa do ocorrido. Não há culpa a ser atribuída a ela. Onde não há consciência moral, não há crime. Quando há apenas instinto, o que existe é comportamento natural. O que esse episódio deixa evidente é que, ao colocar um ser humano dentro do espaço de um grande felino, o desfecho dificilmente poderia ser outro. São dois mundos que não pertencem mais ao mesmo ambiente, se encontrando à força. E esperar que isso termine bem é ignorar completamente como a natureza funciona. A leoa fez exatamente o que qualquer felino selvagem faria naquela circunstância. A decisão humana foi o ponto de partida. O instinto animal apenas levou a situação até o fim. Responsabilidade, repercussão e o papel dos zoológicos. Depois do ataque, a discussão pública girou em torno de um tema central: de quem é a responsabilidade por tudo isso? É natural que, diante de tragédias, o público tente encontrar um culpado imediato. Mas, analisando os fatos que foram apresentados até aqui, tudo aponta para uma conclusão clara. O elemento decisivo desse incidente foi a ação voluntária do próprio invasor. O zoológico mantinha o recinto dentro das normas, com muro alto, grades internas em bom estado e sem registros de brechas, portões deixados abertos ou danos estruturais. A perícia confirmou que o espaço atendia aos padrões de segurança para a manutenção de um grande felino em cativeiro. Não houve evidência de negligência técnica, nem de omissão por parte dos tratadores. O homem não apareceu dentro do recinto por acaso. Ele não tropeçou, não escorregou, não foi empurrado. Ele escalou duas barreiras projetadas para manter qualquer pessoa afastada dali. A repercussão do caso também expôs o quanto muitas pessoas desconhecem o funcionamento de um zoológico. Situações assim reacendem debates sobre a existência desses espaços, sobre bem-estar animal, segurança de visitantes e, principalmente, sobre a relação do homem com animais selvagens. Mas, nesse caso específico, é preciso separar opinião de fato. Não existe recinto em lugar nenhum do mundo capaz de impedir absolutamente toda e qualquer invasão intencional. O objetivo de um zoológico é evitar acidentes, não impedir atos extremos de risco assumido pela própria pessoa. E há ainda outro ponto fundamental. O ataque não foi resultado de crueldade do animal, nem de falta de cuidado. A leoa respondeu de forma coerente com o instinto de qualquer grande felino diante de um invasor. Ela não se alimentou da vítima, não tentou consumi-la, não a tratou como presa em um contexto de caça. Apenas neutralizou uma presença que, para ela, representava perigo. E agora que todos esses elementos estão colocados diante de você, fica a reflexão. Você acha que o zoológico poderia ter feito algo diferente? Acredita que a atitude da vítima tem alguma explicação plausível? Ou esse caso é, acima de tudo, um exemplo extremo de como a imprudência humana pode colidir, de forma fatal, com a força da natureza? Deixe a sua opinião nos comentários. E se esse vídeo ajudou você a compreender melhor o que aconteceu, compartilhe com outras pessoas. Isso fortalece o debate e ajuda o conteúdo a chegar a mais gente.